Oi, gente, boa tarde. Paz de Jesus esteja no coração de todos. E aí, tudo bem com vocês? Então tá bom, né? Vamos iniciar a nossa meditação, não é? Hoje, nessa terça-feira. O Evangelho se encontra em João, capítulo 5, versículos de 1 ao 16. É bem grande, então nós vamos ler, né, por alto algumas partes mais significativas, né, mais importantes. Vai se tratar da cura de um paralítico. O que aconteceu? Jesus estava andando ali por Jerusalém, era um dia de sábado, guardem isso, era sábado. E ele viu um paralítico que já era paralítico aqui vai dizer que há 38 anos, quer dizer, uma vida inteirinha este homem era paralítico, né? Imagina você 38 anos numa cama, sem poder andar. E ele esperava ali uma determinada coisa acontecer, que era um anjo descer numa água que havia no templo. Né, acho que uma vez por ano acontecia isso. O anjo vinha, sacudia a água e a primeira pessoa que chegasse ali naquele tanque do pórtico era curada. E aquele homem, por não andar, certamente, né, paralítico, nunca conseguiu chegar em primeiro lugar. E aí sempre o outro já tinha passado à frente. E aí ele diz para Jesus tudo isso, aí Jesus olha para ele e vai dizer assim: queres ficar curado? É engraçada essa pergunta de Jesus, porque é tão evidente, né, é tão óbvia a resposta, né? Uma pessoa tá ali há 38 anos tentando, né, encontrar a cura, e Jesus faz essa pergunta: queres ficar curado? Por quê? Por que dessa pergunta tão óbvia? Porque Jesus, assim como para ele muitas vezes quer que a gente faça coisas, que a gente peça o que já é óbvio. É como hoje, né? É óbvio que a gente quer que essa pandemia se acabe. É óbvio que a gente quer que venha uma vacina, né, para todo mundo. E aí a gente às vezes se esquece de rezar, se esquece de pedir, porque é uma coisa muito óbvia. Só que o Senhor gosta de ouvir aquilo que é óbvio. Então ele gosta de ouvir o nosso pedido, ele gosta de ver o tamanho da nossa fé, o tamanho da nossa confiança, né, para poder lhe conceder a graça. Então é necessário a gente ter a humildade de falar: Senhor, eu quero que essa situação mude, eu quero que essa situação seja melhorada, né? Isso não vale só também para a doença. Senhor, eu quero ser convertido, eu quero me converter mais, eu quero que um familiar, né, talvez uma pessoa da nossa família anda distante de Deus. Senhor, eu quero que fulano de tal se converta, que fulano de tal pare de fazer tanta coisa errada e volte para o caminho certo. Então, assim, isso vale para qualquer coisa da nossa vida. Porque eu sei, tem gente que fala isso, né? Eu não rezo porque não sou de ficar pedindo ao Senhor, porque Ele me conhece, Ele sabe de todas as coisas que eu preciso. Ele não é o dono de tudo, né? Então Ele sabe todas as coisas. Para que eu vou ficar pedindo? Mas o Evangelho vem mostrar para nós hoje esse detalhe importante. O que queres que eu faça? Né? Várias outras situações. Tem um outro evangelho que Jesus faz uma pergunta mais óbvia ainda, que ele encontra o cego e aí ele pergunta, né? O que queres que eu te faça? Quer dizer, era muito evidente, né? O que o cego quer? O cego quer enxergar. Mas o Senhor não quer sair por aí curando a gente. O Senhor, Ele quer ouvir a nossa humildade, Ele quer ouvir a nossa oração de fé, Ele quer experimentar mesmo a nossa fé, o nosso fervor, a nossa vontade, né, a nossa confiança depositada nele, e os nossos clamores, os nossos pedidos. Ele gosta de ouvir isso de nós. Por isso é tão importante a gente pedir e clamar, né, em oração. E aí o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. É aquela história que eu falei, né, que acontecia. Aí o Senhor ordenou: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado por causa da fé, né? Tomou o seu leito e foi andando para casa. Foi andando, né? Ele era paralítico. Aí acontece a cura pela fé, né? Porque aquele homem pediu, porque aquele homem quis, porque aquele homem desejava há 38 anos ser curado. Talvez a gente está por aí rezando há 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e já está se descabelando porque as coisas não acontecem.
Você já esperou 38 anos como este homem? Fé não tem tempo. Fé é questão, se Deus me der a graça hoje que eu tô pedindo, ótimo. Mas se ele resolver me dar a graça daqui a 50 anos, tá ótimo também. Porque não é a minha vontade que é importante, é a vontade de Deus. Ele tem a hora certa. Talvez neste momento eu não tô preparada para acolher aquela graça. Eu preciso esperar o tempo de Deus. É tão importante esperar o tempo de Deus. A gente não pode apressar a vontade de Deus, apressar o tempo de Deus. Essa pandemia que estamos passando, ela precisa ser no tempo de Deus a cura acontecer. A gente pede, mas é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Ah, mas então, João, você está dizendo que essa doença é vontade de Deus? Não. Não é vontade, porque Deus não tem vontade que o povo dele fique doente. Não, a doença não é vontade de Deus. Mas ele permite que aconteça, ele dá a sua permissão que aconteça, talvez até mesmo uma consequência de ações humanas, né, um desencadear de alguma ação humana. Ele permite, por quê? Porque ele deu liberdade ao homem. Então, ele não colocou uma algema nas pessoas, ele deu livre arbítrio. Então, talvez a doença seja uma consequência, mas mesmo assim é permissível, Deus permite. Por quê? Porque o homem tem liberdade para fazer o que ele quiser nesse mundo. E por mais que seja... Então, assim, a gente tem que também ter essa concepção na nossa cabeça, que é uma grande diferença entre vontade de Deus e permissão de Deus. A pandemia, ao meu ver, não é uma vontade de Deus, mas ele permitiu. E talvez, como Deus sabe tirar de tudo que é mal um bem maior, talvez nessa pandemia ele vai tirar algo de bom. Então é isso que a gente tem que estar atento. Quando Deus permite que aconteça algo na nossa vida, né, não só a nível mundial, nacional, mas quando Deus permite que algo aconteça nas nossas vidas, é porque Ele quer tirar algo maior, uma lição para nós. Ele quer que nós tiremos algo maior, sabe? De tudo aquilo que é, às vezes, contraditório, esquisito, que a gente fala que é ruim, mas Deus quer tirar algo maior. Então, como eu disse, essa cura aconteceu em dia de sábado. E o que aconteceu? Aqueles homens, né, os fariseus da época de Jesus, viraram um bicho, né? Ficaram muito nervosos porque já começaram aí a perseguir Jesus porque ele estava violando o repouso do sábado. Então, assim, aqui a gente vê aquele radicalismo, né? Aquele radicalismo ruim, aquele radicalismo que não nos leva a nada, né? O sábado para aquela época, para vocês entenderem, é como se fosse o domingo para nós hoje. Então, o sábado era o dia santo de guarda da semana, né? Até Jesus. O sábado para os judeus, né, era a Páscoa, relembrava a Páscoa. Então, o sábado era o dia do descanso. Por isso eles ficaram implicando com Jesus, porque Jesus tinha realizado a cura no sábado. Implicaram com o homem, porque o homem estava carregando o leito em dia de sábado. Se você pegar o evangelho todinho depois, você vai ver isso. Então, assim, é isso que o inimigo faz conosco, né? O inimigo quer colocar em nós quer ofuscar o milagre, colocando coisas na nossa vida, né? O inimigo quer ofuscar a vontade de Deus, colocando um radicalismo que não vai nos levar a nada. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Qual é hoje a sua necessidade? Daquele homem era sair andando por aí, né? Ele era paraplégico. Talvez a nossa paralisia hoje está no nosso coração, está na nossa alma, que a gente possa pensar sobre isso. E antes de encerrar, né, eu gostaria de agradecer a todos vocês, meus seguidores aí, né? Estou muito feliz. Hoje chegamos a 20 inscritos. É pouco, em vista dos outros canais, né, que tem aqui no YouTube. Mas 20 inscritos, gente, eu comecei com o canal de verdade, que eu já tinha o canal, né? Eu, Nivaldi e eu já tínhamos o canal. Mas comecei mesmo a colocar vídeo todos os dias, né? Principalmente vídeo do evangelho e alguma outra coisinha aí no meio. Tem o quê? Tem menos de um mês, né? E a gente não tinha nenhum inscrito. E aí esses 20 inscritos eu ganhei dentro de um mês.
né? Todos os dias o evangelho tem várias visualizações, né? Tem comentários. Então eu quero agradecer muito mesmo a vocês que estão nos acompanhando, né? A maioria eu acho que é aqui mesmo da minha cidade, de Dores, são parentes, né? Tem sobrinhos, enfim. Eu quero agradecer mesmo a todos e dizer que é assim, eu sei que vocês gostam de vídeo pequeno, né? Assim, a maioria das pessoas não tem muita paciência e nem tempo. Às vezes nem é questão de querer e vontade, mas às vezes nem tem tempo de ficar muito, né, tempo assistindo um vídeo no YouTube. Mas a partir de hoje os vídeos terão 10 minutos, né? Hoje já tá com 10 minutos e meio. Por quê? Para o YouTube começar a monetizar os vídeos. O que significa isso? O YouTube começar a divulgar os meus vídeos mais. Então, acho que... Então, para isso acontecer, os vídeos tem que ter no mínimo 10 minutos, tá bom? Então, por isso vai ter mais ou menos essa média os vídeos. Então, fiquem com Deus aí, fiquem na paz. Curte, deixa seu like e compartilhe, tá bom? Evangelizar é preciso, hein? Roubei essa frase do padre Reginaldo Manzotti. Me ajude a evangelizar, hein? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.